o homem participou do exame de qualificação de caçador. O que se seguiu chocou até mesmo as maiores elites de rank S do mundo. Tudo porque ele derrotou uma estrela em ascensão do mundo dos caçadores. Usando nada além de combate corpo a corpo básico. A cena deixou todos os examinadores perplexos. Até o membro mais forte de uma guilda de rank S não conseguiu reprimir o desejo de testar pessoalmente os limites de sua força. O que eles não sabiam era que Khan havia passado 80 longos anos lutando em outro mundo, um invicto deus da lança. Ele uma vez havia matado o rei demoníaco daquele mundo com as próprias mãos após completar sua missão. A exaustão finalmente o alcançou, então Khan fez um pedido à deusa. Ele pediu que todas as suas memórias e experiências fossem preservadas e que ele fosse enviado de volta à Terra. A deusa concordou, mas a versão dele na Terra já estava morta. Então, ela colocou a alma dele em um novo corpo. No instante seguinte, um feixe de luz atingiu Khan. Aquele novo receptáculo era um corpo à beira da morte. Mesmo assim, a deusa acreditava que ele viveria uma vida completamente nova através dele. Quando Khan abriu os olhos novamente, ele estava de volta à Terra, longe daquele maldito outro mundo. Ele o havia feito passar por um sofrimento sem fim. Agora, de volta à Terra. Seu novo corpo não era nada mais que o de um adolescente. Ele abriu a torneira da cozinha e viu água limpa e não contaminada jorrando. Com um simples toque, o fogo apareceu. Isso sim era magia de verdade. Os magos daquele outro mundo podiam todos ir para o inferno. Mais importante, este mundo ainda tinha sua comida favorita. Frango frito à milanesa. A textura autêntica trouxe lágrimas aos seus olhos. Era esse o gosto que a comida de verdade deveria ter. Em 80 anos de combate ininterrupto. Ele nunca havia feito uma refeição decente. Finalmente, ele poderia viver como uma pessoa comum neste mundo. O que Khan não percebeu foi o fraco brilho vermelho do lado de fora da janela. Ele entrou no banheiro e tomou um banho longo e confortável, embora ainda se sentisse completamente fora de sincronia com este mundo, ele acreditava que uma vida melhor estava finalmente ao seu alcance. Então, sem aviso, um rosto grotesco apareceu do lado de fora de sua janela. Aquilo o assustou terrivelmente. Como algo assim poderia existir na Terra? Momentos depois, uma transmissão soou atrás dele, emitindo um anúncio de emergência. Uma fenda de corrosão havia aparecido no complexo de apartamentos. Todos os moradores foram ordenados a evacuar para o abrigo subterrâneo imediatamente. Khan não fazia ideia do que era uma fenda de corrosão, nem do que realmente estava acontecendo. A cena seguinte o deixou completamente abalado. Vários monstros humanoides estavam agarrados densamente ao vidro de sua janela. Suas garras afiadas estavam prestes a atravessá-lo. No momento em que estavam prestes a entrar, Khan se virou e correu. Agora estava claro. Esta terra não era mais a terra de que ele se lembrava. E ele precisava de respostas, e rápido. Aquelas criaturas humanoides pareciam assustadoramente com os monstros que ele havia enfrentado em outro mundo. Khan moveu-se rapidamente para a beira da janela, saindo da linha de visão deles. Assim que eles se foram, ele saiu pela janela sem hesitar. Ele imaginou que o mais seguro seria seguir as instruções da transmissão e ir para o abrigo. Foi quando ele notou uma criança parada mais à frente. Ele estava prestes a levar o garoto com ele, quando percebeu que o menino, na verdade, planejava voltar em direção aos monstros. O rosto da criança ainda era jovem, mas seus olhos eram firmes. Ele até falou sobre derrotar os monstros e perguntou a Khan se queria se juntar a ele. Khan não pôde deixar de se sentir perplexo. As crianças de hoje em dia eram realmente tão destemidas assim. Com a criança, Khan descobriu que a Terra estava assim há 13 anos. As fendas de corrosão eram os portais por onde os monstros surgiam. E ninguém sabia como elas se formavam, ou quando e onde apareceriam. A revelação deixou Khan frustrado. Depois de toda a dificuldade que passou para voltar à Terra, ela havia se transformado no inferno. De qualquer forma, ele perguntou casualmente à criança quem era o caçador mais forte da Terra no momento. Sem hesitar, a criança respondeu com o nome Lee Seung-yun. Lee Seung-yun pertencia à Guilda Ganabi, uma das 10 melhores guildas da Terra. Ela empunhava uma enorme espada larga e estava atualmente lidando com uma fenda de corrosão em Shoruin, mesmo sabendo que existiam caçadores poderosos. A ideia de pessoas comuns lutando contra monstros ainda parecia real para Khan. De repente,
Ukan tapou a boca da criança. Ele sinalizou para que ficasse quieta. Monstros se aproximavam mais à frente. Um olhar mais atento revelou 5 monstros. Bem na frente deles. Mas Ukan sabia que não era só isso. Havia 5 à vista. E mais um escondido. Felizmente, este novo corpo também parecia possuir uma força. Além da de um humano normal. O suficiente para lidar com eles. Ainda assim, ele não estava confiante de que conseguiria proteger a criança. No meio de uma luta. Mas deixá-lo para trás também não era uma opção. Enquanto Ukan pesava suas opções, uma sensação familiar o invadiu. O ar carregava traços de uma fraca energia azul. Era mana. Naquele momento. Ele teve certeza. Isso era exatamente igual ao mundo que ele conhecera. No instante seguinte, um dos monstros explodiu em chamas. O ataque foi lançado pelo próprio Ukan. Embora a mana que ele acumulou ao longo de 80 anos tivesse se esvaído, contanto que existisse mana no ar, ele poderia reuni-la novamente. Isso significava que ele ainda podia empunhar o poder gravado em sua alma. A chama do paradoxo. O poder de fogo foi um pouco decepcionante, mas para lidar com esses poucos monstros, seria mais do que suficiente. A criança olhava para ele, maravilhada. Eu nunca imaginei que você tivesse uma habilidade tão única. Com isso, o garoto até se preparou para avançar e acabar com os monstros sozinho. O Ken ficou sem palavras. Os monstros nem tinham focado totalmente no alvo ainda, então por que se apressar agora? Assim como o Ken havia previsto, o garoto se tornou o alvo instantaneamente. Na mira dos monstros. O pavor estampou o rosto do menino. Felizmente, o Ken agarrou o braço do garoto a tempo e sinalizou para que ele lhe entregasse o bastão. Caído no chão, ele precisava pegar a arma do garoto emprestada. No instante seguinte, 3 monstros avançaram direto para Uken. No instante em que a arma tocou sua mão, o olhar de Uken mudou completamente. Um silvo agudo cortou o ar quando ele girou o bastão logo em seguida. Os 3 monstros foram cortados ao meio pela cintura naquele mesmo instante. Uken sentiu a sensação familiar de seus dias como o deus da lança retornar. O garoto ficou boquiaberto com a cena. Aos seus olhos, Uken claramente não era uma pessoa comum. Ele tinha que ser um caçador escondendo sua verdadeira identidade. Contudo, por dentro, Uken queimava de raiva. A vida pacífica pela qual ele tanto lutou para reconquistar havia se tornado isso tão rapidamente. Com uma expressão irritada, Uken levou o garoto para o abrigo subterrâneo. A mãe do garoto reconheceu o filho no mesmo instante. Ela agradeceu a Uken várias vezes, dizendo que devia ter sido ele quem salvou seu filho. Ao ver as roupas da mulher, bem cortadas e de grife, Uken paralisou por um instante. Então, o garoto era, na verdade, de uma família rica. Não me admira que ele tenha agido de forma tão arrogante. Naquele momento, o prédio inteiro começou a tremer violentamente. Em um piscar de olhos, um monstro arrebentou a entrada e invadiu o local. Todos fugiram em pânico. Mas Uken continuou parado. O garoto olhou para trás e gritou para ele correr, dizendo que nem mesmo Uken teria chance contra aquele monstro, mas Uken ainda assim não se moveu. Ele achou que tinha voltado para um mundo familiar, mas agora estava claro. Este lugar não era diferente do outro mundo. Ele perguntou ao garoto ao seu lado porquê. Sendo de família rica, ele ainda queria se tornar um caçador. Em vez de se esconder em um lugar seguro e ter uma vida confortável. O garoto disse que seu pai foi morto naquela época, quando sua família também estava escondida em um abrigo. Mas, mesmo assim, seu pai foi massacrado pelos monstros. Daquele momento em diante, o garoto entendeu que não existia lugar verdadeiramente seguro na Terra. Foi por isso que ele jurou se tornar um caçador. O caçador mais forte, para exterminar todas as fendas de corrosão e salvar o mundo. Mesmo que soasse ridículo. Antes que pudesse terminar, o Ken o interrompeu. Ele abriu um sorriso que transmitia uma calma segurança. E disse que o garoto se tornaria um grande caçador um dia, mas que, infelizmente, ele nunca conseguiria salvar este mundo. Assim que o Ken terminou de falar, a mãe do menino puxou desesperadamente, insistindo para que ele corresse. Nesse exato momento, uma explosão estrondosa ecoou atrás deles. Quando o menino se virou, ficou chocado ao descobrir que o monstro que todos temiam já estava morto, abatido por Uken com uma única mão. A razão pela qual Uken disse que o menino não podia salvar o mundo era simples, porque esse trabalho era dele. E, por acaso, ele tinha muita experiência nisso.
Depois de lidar com o monstro, Ukan voltou para casa para coletar informações básicas sobre o mundo. Ele também descobriu que seu saldo bancário havia caído para meros 3001. O dono original deste corpo era funcionário de uma empresa de logística, mas a empresa faliu por causa das fendas de corrosão, deixando-o desempregado. Bem quando Ukan estava se perguntando como ganhar dinheiro e sobreviver, ele viu um anúncio de recrutamento de caçadores em seu celular. O tempo avançou rapidamente para o dia seguinte. Dentro do prédio da Associação de Caçadores, uma grande cerimônia de seleção estava prestes a acontecer. O evento atraiu inúmeros olheiros de caçadores, todos na esperança de recrutar novatos promissores para suas guildas. No entanto, um olheiro acreditava que esta leva de caçadores não tinha nenhum destaque real. Apenas um bando de coadjuvantes. Contudo, este evento de seleção também atraiu a atenção de uma das 10 melhores caçadoras do mundo, Lee Seon. Quase todos na arena olhavam com admiração. Era alguém que eles geralmente só viam nos noticiários. Mas ali estava ela, em pessoa. Todos presumiram que Lee Seon tinha vindo por Anseong-a, a melhor graduada da Academia de Caçadores, que havia despertado habilidades de controle elétrico. O que eles não sabiam era que Lee Seon não levava Seong-a nem um pouco a sério. Na melhor das hipóteses, ela a via como uma bateria ambulante. Um colega ao seu lado comentou que as habilidades de An Seong ainda poderiam ser úteis em certas situações. Nesse momento, um homem ao lado deles ajeitou os óculos de sol e disse calmamente que muitos prodígios da academia desmoronam no momento em que enfrentam um combate real. Lee Seon pareceu gostar daquela resposta. Ela casualmente jogou um doce para o colega como um elogio. Afinal, treinamento e combate real eram coisas totalmente diferentes. Para estudantes que só haviam experimentado exercícios controlados, levaria tempo para se adaptar a batalhas de verdade. E An Seong não era exceção. Em pouco tempo, a luta lá embaixo estava prestes a começar. Lee Seon observava com interesse, esperando descobrir um talento promissor. Novatos, mostrem-me uma força que vale a pena desejar. O apresentador pareceu surpreso ao verificar o perfil do competidor. Apenas um civil. Alguém que nem sequer frequentou a Academia de Caçadores. Enquanto isso, Ukan fechava o zíper de seu traje de combate. Sua mão segurava firmemente a arma fornecida pela associação. O apresentador continuou a zombar do competidor, imaginando quanta coragem foi necessária para subir naquele palco. E agora, entrando na arena, o participante Ukan, que para ser honesto, ainda não estava muito acostumado com este novo nome. As regras eram simples. Apenas armas fornecidas pela associação eram permitidas e dano letal era proibido. O que Ukan realmente queria era usar este exame de caçador como um trampolim para ganhar mais autoridade. À sua frente, um jovem de cabelo loiro parecia arrogante, claramente não levando Ukan a sério. Quando o árbitro ergueu a mão, a primeira partida começou oficialmente. No momento em que começou, o jovem loiro avançou, empolgado com a ideia de lutar contra alguém que nem sequer conseguia reunir mana. No entanto, a expressão de Ukan permaneceu completamente inalterada. Para ele, seu oponente era cheio de brechas. No instante seguinte, Ukan cravou sua arma diretamente no chão. Então, para o choque do jovem, Ukan desapareceu de vista. A confusão passou pela mente do jovem loiro. Ele é um caçador do tipo velocidade. Quando ele percebeu o que estava acontecendo, Ukan já estava atrás dele, sua técnica é desleixada, ele disse. Eu nem preciso de uma arma para lidar com você. No segundo seguinte, Ukan desferiu um soco em seu abdômen, quase fazendo o jovem loiro vomitar tudo o que tinha comido na noite anterior. No momento em que seu oponente estava prestes a desabar, Ukan o segurou e o forçou a ficar de pé novamente. Um gancho brutal veio em seguida, quebrando a mandíbula do homem. O jovem loiro, que estava tão arrogante momentos atrás, agora mal estava consciente. Isso, na verdade, pegou Ukan de surpresa. Ele sabia que o cara não era páreo para ele, mas aquilo era um pouco frágil demais. Ele tinha escolhido lutar de mãos vazias precisamente porque uma lança poderia tê-lo ferido gravemente. Após um breve pensamento, Ukan relaxou. O garoto provavelmente era apenas um novato. Este claramente não era o nível médio de um caçador. Mas a cena deixou Lee Seon paralisada. O que exatamente é esse cara? Ela imediatamente puxou o perfil de Ukan. Um funcionário de uma empresa de logística. Um colega murmurou que o jovem quase não tinha reservas de mana.
Poder como aquele deveria exigir anos de acumulação. Se não, só poderia ser atribuído à sorte. A explicação não ganhou nada mais do que um frio, cala-a-boca, delicioso e um doce jogada em sua direção. Aos olhos dela, era muito mais provável que o Khan estivesse se recusando deliberadamente a acumular mana. Na arena, o Khan estalou o pescoço, sentindo-se um pouco rígido ainda. Se ele queria provar sua força, a luta precisava terminar de forma decisiva. No instante seguinte, ele já estava de pé ao lado do jovem loiro. Seu punho se ergueu enquanto ele falava calmamente: "Não se preocupe, este soco não será letal." Naquele momento, o jovem loiro estava apavorado, implorando a Khan sem parar. Com um baque surdo, o Khan o nocauteou com um único soco. A cena provocou uma discussão intensa entre os caçadores observadores nas arquibancadas. Enquanto outros debatiam sua força, Lee Seon se decidiu. Ela mesma testaria o Khan. Uma companheira perguntou para onde ela estava indo. Lee Seon respondeu simplesmente que ia ver o presidente da associação. "Tenho algo para pedir a ele." Enquanto isso, as batalhas de Khan continuavam. Não importava quem subisse na arena. O resultado era o mesmo. Eles não conseguiam aguentar nem 3 movimentos. O Khan não pôde deixar de se perguntar o que exatamente a Academia de Caçadores estava ensinando para produzir lutadores tão fracos. Finalmente, depois de derrotar vários oponentes, alguém à altura apareceu diante dele. No momento em que ela pisou na arena, murmúrios se espalharam pela multidão. Era a candidata An Seong-ga. E todos estavam ansiosos para ver se ela conseguiria parar a sequência de vitórias do prodígio misterioso. O Khan olhou para ela casualmente, mas o interesse surgiu imediatamente. Ela possuía a mana mais densa que ele tinha visto o dia todo. An Seong-ga falou sem rodeios: "Você chegou até aqui só na sorte. Isso acaba agora." O Khan zombou por dentro. Será que essas frases prontas também fazem parte do currículo da Academia de Caçadores? No segundo seguinte, An Seong-ga desembainhou sua lâmina lentamente. Uma luz dourada brilhou em seus olhos. "Você provavelmente não tem nenhuma habilidade especial. Mas isso não significa que vou pegar leve com você." As palavras fizeram o Khan parar por um instante. Como ele poderia não ter habilidades especiais? Ele simplesmente sabia que usá-las a machucaria gravemente. An Seong-ga respirou fundo. Ela se agachou em posição de ataque. Correntes de mana se juntaram ao lado de sua mão. Raios dourados envolveram a lâmina, fazendo a arma inteira tremer levemente. Vendo isso, o interesse de Khan despertou. No instante seguinte, An Seong-ga avançou. Uma luz verde-água explodiu ao seu redor, mas o corte de saque totalmente carregado, que ela preparou por tanto tempo, não conseguiu tocá-lo. O Khan simplesmente saltou para cima e se esquivou. An Seong-ga ficou completamente chocada. Ele se esquivou. Ele evitou meu corte de saque relâmpago, apenas com um salto. O Khan achou fascinante, ao eletrificar tanto a bainha quanto a lâmina, para criar magnetismo, e então sobrepor essa força ao saque. Ela essencialmente transformou o ataque em um golpe estilo Railgun. Momentos depois, o Khan pousou firmemente no chão. "Até agora, sua técnica é a melhor que eu já vi", disse o Khan calmamente. "Mas você errou no mais importante, o tempo. Você é muito obcecada com a velocidade." A falha de An Seong-ga era projetar um trilho magnético pelo espaço, para maximizar a aceleração, não importando quão rápido ou poderoso fosse. Um ataque com uma trajetória tão óbvia nunca seria recebido de frente. A frustração tomou conta da mente de An Seong-ga. Ela se convenceu de que o Khan apenas teve sorte ao desembainhar sua espada novamente. Ela lançou um ataque ainda mais feroz. "Mesmo sem esse golpe, eu consigo vencer alguém como você." A realidade a decepcionou mais uma vez, seus ataques foram desviados sem esforço. "Você é uma idiota", disse o Khan friamente. "Se eu consigo desviar do seu ataque mais rápido, como algo tão simples poderia me acertar?" As palavras incendiaram completamente a raiva de An Seong-ga, sobrepujando sua capacidade de pensar. Movida por essa fúria, ela desferiu seu ataque mais forte. O Khan percebeu na hora, ela estava comprimindo mana à força, além de seus limites. Se ela continuasse, seu corpo entraria em colapso primeiro. Num piscar de olhos, o Khan apareceu na frente dela. Seu esforço foi real, mas esta luta acaba aqui.
Antes de fazer seu movimento, Ukan falou com um divertimento casual. Se começar a doer, levanta a mão esquerda. No instante seguinte, um baque súrdicou quando seu punho atingiu com força o abdômen de Ansanga. Mesmo sem usar força total, o golpe a fez-se contorcer violentamente. Vendo isso, Ukan continuou com uma saraivada de socos, atingindo o rosto dela sem misericórdia. Finalmente, um soco pesado acertou em cheio seu rosto. Após o golpe, a consciência de Ansanga começou a se esvair. Com um baque surdo, a tão aguardada prodígio desabou. Não como a vitoriosa, mas como a derrotada. A cena deixou todos em choque. Ele havia dominado completamente Anseonga. Ela era uma das melhores alunas da academia. Como Ukan parecia tão comum. Muitos presumiram que Anseonga era só exibição, acreditando que ela dependia demais de mana e negligenciava o treinamento físico. Naquele momento, Ukan sentiu um movimento atrás de si. E pensou que ela estava tentando continuar a luta. Mas, ao se virar, ele a viu levantando lentamente a mão esquerda. Seu corpo inteiro estava em estado de desorientação, mal conseguindo ficar de pé. Ukan achou aquilo estranhamente divertido. Ele havia dito casualmente para ela levantar a mão esquerda se doesse, e ela realmente o fez. Típico de uma aluna da academia. Enquanto isso, um membro da equipe correu em direção ao juiz. O homem sussurrou algo no ouvido do juiz, fazendo sua expressão ficar cada vez mais séria. Momentos depois, o juiz anunciou: o cronograma de lutas foi ajustado. Vencedor, Ukan, por favor, descanse um pouco. O anúncio intrigou Ukan. A luta já não tinha acabado. Porque lhe diziam para se preparar de novo. As palavras seguintes do juiz o responderam. A seguir, o vencedor, Ukan, participará de uma luta especial contra um caçador da ativa. Esta luta foi pessoalmente aprovada pelo presidente da associação. E todos os preparativos estão concluídos. Todos os olhares se voltaram para a tela enorme. Quando o nome apareceu, a multidão foi ao delírio. Ukan estreitou os olhos, avaliando o oponente como um veterano experiente. Uma partida especial. Ele deu um passo à frente para testar a minha força. Não era a primeira vez que ele via algo assim. Mesmo em outro mundo, um som agudo de arranhado ecoou, enquanto o aço era arrastado pelo chão da arena. Seu nome é Ukan, certo? Disse a mulher. Eu sou Lee Seon. Deixe-me ver se você ainda está escondendo alguma outra habilidade. Seu olhar era calmo, mas opressor. Este palco é pequeno demais para você. Estaria interessado em uma partida comigo? Se parecer demais, você pode recusar. Eu entenderei. Isso é bem repentino. Quando Ukan viu quem era, ele deu um sorriso amargo. Era Lee Seon, a caçadora do top 10 que aquele garoto havia mencionado. Mais importante, a compostura e a pressão que ela irradiava não eram, de forma alguma, uma farsa. Ela era uma verdadeira caçadora profissional que sobreviveu a inúmeras batalhas. Com o corpo atual de Ukan, mesmo empunhando uma lança, enfrentá-la de frente seria difícil. E, ainda assim, por algum motivo, o canto da boca de Ukan se curvou para cima. Se você quer testar a minha força, então venha. O árbitro ao lado deles congelou por um instante. Você não vai descansar primeiro. Lee Seon percebeu o inconfundível espírito de luta nos olhos de Ukan. E sorriu levemente. Parece que você é do mesmo tipo que eu. Ukan retribuiu o sorriso. A empolgação o percorria. Então, deixe-me ver se é mais forte deste mundo. É digna do meu reconhecimento. No instante seguinte, ambos se moveram, e uma batalha feroz começou. O confronto deles deixou toda a plateia atonita. Até o árbitro suava, sem saber como narrar o que estava vendo. Após bloquear mais um dos ataques de Lee Seon, Ukan não mostrava nenhum sinal de tranquilidade. Ele podia sentir claramente o quão poderosa essa mulher era. Tamanha força avassaladora em um corpo feminino. Rivalizava com qualquer caçador homem, sem dúvida. No momento seguinte, para se libertar de seu ataque implacável, Ukan torceu o pulso, girando a haste da lança em sua palma. E repelindo com força o ataque dela. Ukan colocou toda a sua força naquele golpe, forçando Lee Seon a cambalear para trás, passo a passo. Mesmo assim, Lee Seon permaneceu calma. Ela estava claramente ainda o testando, contendo seu verdadeiro poder. Em comparação com antes,
A velocidade de Yukon já havia diminuído visivelmente. Depois de lutar com essa caçadora de rank S por tanto tempo, o cansaço finalmente aparecia em seu rosto. Não que Lee Seon não tivesse brechas. Era o seu corpo atual, que simplesmente não conseguia acompanhar os instintos de combate forjados em inúmeras batalhas de vida ou morte. Lee Seon, no entanto, estava ficando genuinamente empolgada. Fazia muito tempo que ela não encontrava alguém como o Khan. Embora não estivessem no mesmo nível de poder, ele realmente merecia ser chamado de forte. Ela gostaria de continuar lutando, mas percebia que ele estava chegando ao seu limite. Dando um passo à frente, Lee Seon falou com um toque de aprovação, Model. Você se saiu incrivelmente bem. Pensei que você duraria no máximo uns 5 minutos. Não esperava que você aguentasse por 30 minutos inteiros. Antes mesmo que as palavras dela fossem ditas, ela avançou. Já que está cansado, vou facilitar para você. Está na hora de você desistir e descansar. Vendo isso, o Khan apertou com mais força o cabo da lança. Não havia mais mana armazenada em seu corpo, e a mana no ar também era escassa. Ele soltou uma respiração lenta, forçando sua mente a se acalmar. Este não era um golpe que ele queria usar. Mas agora, ele não tinha escolha. Seu corpo se inclinou para trás bruscamente enquanto se preparava para o próximo ataque de Lee Seon. Seus olhos se fixaram nos movimentos dela. No instante em que ela expusesse a menor abertura, ele liberaria a chama do paradoxo. No momento em que a chama do paradoxo surgiu, o choque brilhou nos olhos de Lee Seon. Mas, em vez de recuar, ela cortou direto através dela. Sua lâmina desceu e partiu o ataque em dois. Percebendo que não a havia ferido, o Khan recuou imediatamente, aumentando a distância entre eles. Um sorriso satisfeito apareceu no rosto de Lee Seon. Aquele último golpe deveria ter deixado o Khan incapaz de desviar. No entanto, de alguma forma, ele ainda conseguiu se esquivar. E essa aura negra ao seu redor. Ela continuou. O que é exatamente? Você a usou para me atacar agora mesmo. Não usou. Ela foi partida pela minha lâmina. O Khan falou calmamente, isso é a chama do paradoxo. É a minha última carta na manga. Naquele outro mundo, era a minha habilidade mais usada. E o poder em que eu mais confiava. Esta chama negra não é como o fogo comum. A razão pela qual minhas roupas permanecem intactas é porque ela não pode queimar matéria física. Em vez disso, cada chama consome conceitos abstratos que eu designo como combustível. Com meu poder atual, não consigo queimar conceitos com um alto ponto de ignição, como identidade, memória ou razão. No instante seguinte, o Khan avançou. Sua lança girou violentamente em suas mãos, soltando um rugido agudo. Neste momento, a única coisa que posso queimar é a minha própria fadiga. A mudança chocou genuinamente Lee Seon. Sua velocidade está mais rápida do que antes. Você ainda estava se contendo enquanto lutava comigo. O Khan ignorou as palavras dela. Sua figura se borrou como um teletransporte e apareceu bem na frente dela, atacando em um único movimento. A incredulidade encheu os olhos de Lee Seon. Você recuperou sua força em tão pouco tempo. Como isso é possível? Assim que ela terminou de falar, Lee Seon desapareceu da arena com um zunido agudo. No instante seguinte, ela reapareceu na frente de Yukon, quase na mesma velocidade estonteante. Numa velocidade incrível, ambas as armas se chocaram ao mesmo tempo. O aço se chocando numa rápida e estrondosa troca de golpes, enquanto a luta se arrastava. Lee Seon começou a sentir que algo estava errado. A densidade de mana no ar continuava a flutuar. No entanto, as formações da arena permaneciam inalteradas. Restando apenas uma explicação possível, tudo era causado pela chama do paradoxo de Yukon. Assim como o fogo comum libera energia queimando matéria, a chama do paradoxo libera mana ao consumir conceitos abstratos. O Khan usava mana para acender a chama do paradoxo. E a chama, por sua vez, queimava sua fadiga para gerar ainda mais mana. Isso formava um ciclo autossustentável. A fadiga era consumida, convertida em mana. E essa mana reacendia a chama, de novo e de novo. Em outras palavras, o Khan era especialista em combate de resistência. Quanto mais a luta durava, mais a condição de seu oponente se deteriorava. Enquanto ele se mantinha em um equilíbrio constante de meia fadiga e continuava lutando. Naquele momento,
Lee Seon apareceu de repente na frente de Wukong e brandiu sua espada com um som agudo e metálico. Seu golpe estilhaçou o chão da arena, mas ainda assim não conseguiu atingi-lo. Lee Seon levantou a cabeça lentamente. Seu tom era calmo, mas carregado de pressão. Você realmente pretende continuar? Wukong saiu da poeira que se dissipava. Naquele momento, ele parecia alguém se agarrando com força à perna de outra pessoa, recusando-se a soltar. Ele deu uma risadinha. Eu planejei arrastar isso para uma guerra de atrito desde o início, e agora você está me dizendo para desistir. Eu posso continuar agora mesmo. Você sabe disso, não sabe? Ele zombou. Então, me diga. Alguém tão sem vergonha como eu ganha a sua aprovação. A fadiga finalmente apareceu nos olhos de Lee Seon. Ela havia suprimido deliberadamente sua força para lutar com Wukong em um nível comparável. Se ela lutasse a sério, a luta poderia ter acabado com um único golpe. Ela falou com a voz firme: duvido que alguém goste de uma pessoa que se recusa a saber quando parar. Quando você queima uma árvore, tudo o que resta são cinzas. Uma cinza que já foi queimada não pode ser queimada de novo. A chama do paradoxo é a mesma coisa. Ela deixa um resíduo. Quando tudo é reduzido a cinzas, esse é o momento em que a chama desaparece. E o momento em que a sua vida acaba. Lee Seon olhou para o cronômetro em seu pulso. 4 horas e 17 minutos haviam-se passado. Wukong estava completamente imobilizado no chão a essa altura. Ela olhou para ele de cima e perguntou: você aguentou por muito tempo. Ainda quer continuar? Wukong desistiu sem hesitar. Por favor, me deixe ir. Se isso continuar, eu vou morrer de verdade. Com sua desistência, o vencedor da partida foi oficialmente declarado. Lee Seon. Lee Seon enfiou a mão no casaco e pegou um pirulito. No momento em que ele apareceu, seus subordinados congelaram em choque. Ela jogou o pirulito casualmente na direção de Wukong. Junto com ele, veio um cartão de visita. Essa é a sua recompensa por todo o trabalho duro. Ela disse: meu cartão está aí também. Não se esqueça de me ligar. Wukong olhou para o cartão. Nele lia-se: sócia da Jin no ABLLC, caçadora de talentos, Lee Seon. Ela baixou a voz. Falamos dos detalhes depois, me ligue quando tiver descansado. 2 horas e meia depois, Wukong mordeu e esmagou o pirulito. Ele ficou chocado com o dispositivo inteligente à sua frente. Na sua era original. A prova de identidade eram documentos escritos à mão. No entanto, este celular cuidava da autenticação, da negociação de equipamentos usados. Mensagens e chamadas, tudo de uma vez. Isso lembrou do outro mundo em que ele viveu uma vez. Quase como uma comunicação mágica à distância. Nesse momento, um homem enorme parou na frente dele. Você é o Hunter Wukong, certo? Você é bem mais bonito pessoalmente do que na câmara. O homem tinha claramente mais de 2 metros de altura. Depois de falar, ele entregou um cartão de visita para Wukong. O cartão dizia: Companhia Taibai Limitada. Aizong-yeon. Aizong-yeon declarou seu propósito diretamente. Ele queria que Wukong se juntasse à sua equipe, com experiência suficiente sob seu comando. Ele acreditava que Wukong iria realmente brilhar. Wukong olhou para ele. O homem não parecia estar mentindo. No entanto, a expressão de Lee Seon surgiu de repente em sua mente. O leve rubor em seu rosto e sua insistência para que ele ligasse para ela. Depois de descansar um pouco, Wukong guardou o cartão de visita de Aizong-yeon. Ele já tinha compromissos anteriores, então não podia dar uma resposta clara ainda. Preciso de um tempo para pensar antes de decidir, ele disse. Em vez de ficar chateado. Aizong-yeon caiu na gargalhada. Você realmente achou que eu o forçaria a decidir? Agora mesmo. Vou-te dar todo o tempo que precisar. Wukong tinha presumido que ele era uma pessoa tranquila. Até que Aizong-yeon de repente pressionou a mão em seu ombro. Wukong o encarou de volta, com um olhar afiado e inflexível. Aizong-yeon simplesmente disse para ele pensar com cuidado, acrescentando que confiava que Wukong era um homem inteligente. Com isso, Aizong-yeon se virou e foi embora, deixando Wukong parado ali em silêncio. O que pegou Wukong de surpresa foi o quão direto o homem tinha sido. Só isso já o convenceu de que não se juntaria àquela guilda. E ele nem ia considerar a proposta. 10 minutos depois, Wukong ligou para Lee Seon. E perguntou onde poderia encontrá-la. Ela lhe enviou um endereço imediatamente.
Uma pequena sala no segundo andar do prédio da Associação de Hunters. Quando Ukan chegou ao segundo andar, ele avistou uma loja chamada A Cabana. Exatamente como descrito. A equipe o cumprimentou com entusiasmo. Afinal, Ukan era uma espécie de celebridade agora. Bem-vindo à cabana. A pessoa lá dentro está esperando por você. Ouvindo seus passos. Lee Se-yeon se virou e acenou para que ele se aproximasse. Ela pareceu surpresa por ele ter chegado tão cedo e perguntou se algo havia acontecido. Ukan explicou brevemente o que tinha acabado de acontecer. Alguém tentou recrutá-lo para uma guilda. Um cara enorme, para ser mais exato. Lee Se-yeon permaneceu calma. Deve ter sido o Aizong-yeon, da guilda Taibai. Uma vez que ele demonstra interesse em alguém, as outras guildas geralmente recuam. Ukan riu baixinho. Então, até a sua guilda tem receio dele. Se esse for realmente o caso, admito que estou um pouco decepcionado. Para sua surpresa, Lee Se-yeon não tentou recrutá-lo de forma alguma. Em vez disso, ela perguntou: o que você acha de trabalhar sem pertencer a nenhuma guilda? Quero dizer, como um freelancer. Isso chamou a atenção de Okan imediatamente. Claramente, Lee Se-yeon pensava diferente de todo mundo. Ela estava sugerindo que as missões da guilda não exigiam necessariamente ser membro de uma. Ela acrescentou que Yuna In-song provavelmente planejava oferecer a Okan nada mais do que uma posição de iniciante. Okan bateu com a mão na mesa. Um cargo de iniciante. Então, o que exatamente um caçador parceiro deveria ser? Lee Se-yeon começou a explicar. Caçadores afiliados a guildas geralmente se enquadram em 3 categorias: iniciante, sénior e caçadores parceiros. Caçadores iniciantes e séniores trabalham em equipes lideradas por um caçador de nível parceiro e podem ser vistos essencialmente como funcionários assalariados. Caçadores parceiros, por outro lado, têm participação na guilda. Em vez de receberem um salário fixo, eles recebem uma parte dos lucros líquidos da guilda, o que praticamente os torna coproprietários. O sistema todo soava exatamente como um escritório de advocacia. Lee Se-yeon tinha ouvido que, quando as guildas de caçadores foram estabelecidas pela primeira vez, sua estrutura foi modelada com base em práticas jurídicas. Na visão dela, Okan não precisava necessariamente se juntar a uma guilda e subir de iniciante para caçador sénior. Passo a passo, apenas para se tornar um caçador parceiro. Okan entendeu o que ela queria dizer. Contanto que ele construísse reputação suficiente e alcançasse resultados que as pessoas não pudessem ignorar, as guildas viriam procurá-lo por conta própria. Essa percepção claramente agradou Lee Se-yeon. Ela sentiu que não havia barreira alguma ao conversar com Okan. O que o intrigava, no entanto, era o hábito dela de lhe dar doces. Desde que ele se sentou, ela já lhe dera 2. Ainda assim, havia um problema prático. Okan não tinha contatos nem recursos. Como ele conseguiria algum contrato decente? Parecia uma batalha árdua desde o início. Lee Se-yeon minimizou, dizendo que isso não era problema algum. Ela poderia ajudar com essa parte, e faria isso de graça. Isso só deixou Okan mais desconfiado. Não existe almoço grátis, então ele perguntou sem rodeios: por que você está se esforçando tanto por mim? Lee Se-yeon deslizou a mão para dentro da pasta de arquivos. No futuro, quando você tiver construído fama suficiente para que as guildas comecem a competir para te recrutar, eu só quero que você se lembre que um dia houve uma mulher que também o ajudou. Para Okan, soava como se ela simplesmente quisesse que ele lhe devesse um favor. Ela então empurrou lentamente a pasta em direção a ele. Quer dar uma olhada? Se você aceita ou não, depende inteiramente de você. Okan abriu a pasta e começou a ler. Era um contrato da cidade de Incheon, visando um lugar chamado Ilha Jiadong. 2 anos atrás, uma tentativa foi feita para eliminar uma fenda de corrosão lá, mas falhou, deixando para trás uma zona corrompida. Okan inicialmente presumiu que o trabalho era lidar com a própria fenda de corrosão. Mas, em vez disso, a tarefa era patrulhar a ilha Jaidong, monitorar o surgimento de novas fendas e eliminá-las se aparecessem. A missão foi agendada para um mês depois, com um pagamento adiantado de 5 milhões e mais 15 milhões em caso de sucesso. Okan joga os documentos na mesa, considerando a natureza mortal do trabalho. O pagamento estava longe de ser generoso. Lee Se-yeon, no entanto, parecia animada. Se você acha injusto, então fique mais forte e fique famoso. Mesmo quando seus bolsos estiverem cheios, o dinheiro continuará vindo até você.
Naquele momento, tudo o que Lysaen queria era a resposta de Akan. Sim ou não. Akan falou lentamente: se você coloca dessa forma, então eu estou dentro. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de testar meus limites. 30 minutos depois, 2 carros aceleravam pela rodovia. Ao mesmo tempo, Lysaen estava no telefone com um homem misterioso. Ela apresentou a Akan brevemente. Ele é um civil que venceu um torneio que exigia o uso de armas. De mãos vazias. A resposta do outro lado da linha foi simples. Nada mal. Lysaen caiu na gargalhada. Essa avaliação está muito errada. Ele lutou comigo de frente por 4 horas seguidas. A voz no telefone parecia chocada. Você está falando sério? Isso não foi só porque seu poder estava suprimido. Lysaen deu uma risada fria. Eu sou uma caçadora veterana com mais de uma década de experiência em combate. Experiência adquirida ao sobreviver em ambientes infernais. Por toda a lógica, eu deveria ter brincado com ele. Em vez disso, fiquei presa em uma batalha com ele. Por mais de 4 horas. Um pensamento ousado cruzou sua mente. Mesmo que tivesse outra chance na vida, ela talvez nunca mais encontrasse um monstro como Akan. Após uma breve pausa, o homem respondeu: não importa o quão bem você o avalie. Aquela missão claramente exige caçadores com experiência de campo anterior. Mesmo que as habilidades dele sejam impressionantes, ele consegue mesmo se virar em uma equipe com veteranos. Lysaen disse a ele para não se preocupar. Ela já tinha arranjado alguém com bastante experiência para trabalhar ao lado de Akan. O homem então fez outra pergunta. E se esse garoto eventualmente alcançar o seu nível? Lysaen sorriu friamente. Isso pode te deixar desconfortável. Mas você vai ter que lidar com isso. A resposta dela foi direta. Se o Akan algum dia alcançar o meu nível, nem mesmo o chefe talvez consiga vencê-lo. A cena volta para um mês antes. Naquela época, Akan tinha pedido um pacote online. O entregador reclamava sem parar. Este troço é pesado demais. O que diabos o comprador pediu? Depois de deixar o pacote na porta, o entregador correu para a próxima entrega. Assim que o corredor ficou em silêncio, Akan abriu a porta e pegou o pacote. Logo, um longo estojo preto estava sobre sua mesa. Com um clique seco, o Akan abre os fechos da arma que comprou online com as 2 mãos. No momento em que viu a arma lá dentro, seus olhos se arregalaram um pouco. O design dela era quase inacreditável. De todos os ângulos, a lança correspondia perfeitamente às expectativas de Akan. Usá-la em combate não seria problema algum. Junto com ela, veio um frasco com um líquido verde. Uma poção de espírito. Os caçadores costumam contar com elas em emergências. Cheia de mana altamente concentrada, é extremamente útil quando se precisa de mana com urgência. Normalmente, gerenciar mana é bem parecido com usar um bebedor de água. Os caçadores extraem mana do ar, a armazenam em seus corpos e a liberam quando necessário. Uma poção de espírito simplesmente permite que todo esse processo aconteça num tempo muito curto. Akan, no entanto, usa mana de um jeito diferente da maioria das pessoas. Ele pulava a fase de armazenamento por completo. Absorvia a mana diretamente do ar e a usava na hora. A vantagem desse método era clara. Já que ele usava a mana do ambiente, praticamente não havia um limite rígido. Além disso, conforme a mana fluía repetidamente por seu corpo, os próprios canais se fortaleciam aos poucos, permitindo que ele manipulasse quantidades maiores com o tempo. Ainda assim, havia uma desvantagem. Antes que esses canais de mana amadurecessem por completo, a quantidade que ele podia controlar era limitada. Isso tornava difícil liberar rajadas poderosas num curto período, sem tempo para esperar. A opção mais segura era armazenar um pouco de mana com antecedência. Akan poderia tomar o frasco inteiro de uma vez, mas se treinasse desse jeito por mais ou menos um mês, ele tinha certeza que alcançaria o nível de que precisava. Um mês depois, a cena muda para a ilha Jaedong, em Incheon. Uma longa fila já tinha se formado no ponto de encontro. Para onde quer que ele olhasse, havia caçadores se preparando para a operação. Depois que um funcionário verificou os dados de Akan, ele foi designado para o Esquadrão 8. Logo, ele estava esperando debaixo de uma placa com o número 8. Enquanto Akan permanecia em silêncio, os outros caçadores conversavam de forma animada. O pagamento deste mês deve ser bem bom. Quando será que a gente parte? Enquanto Akan descansava, meditando,
Ele de repente ouviu alguém chamar seu nome. Ao se virar, viu a caçadora Ansenga. O cabelo dela estava visivelmente mais curto do que antes. Parecia que ela tinha percebido que cabelo comprido é um empecilho no combate. Ansenga se aproximou dele com a intenção de fazerem equipe para a missão. Ukan perguntou, curioso, há tantos caçadores aqui. Por que me escolheu? Ela respondeu com sinceridade. Ela acreditava que Ukan era forte e que, trabalhando juntos, ela queria observar e aprender com seu estilo de luta. Ukan ficou sem palavras. Mais um fardo, pelo visto. Se consegue acompanhar meu ritmo, que seja. Então, naquele momento, um membro da equipe interveio, interrompendo a conversa deles. Agora que todos os membros do Esquadrão 8 estão presentes, vamos começar o briefing da missão. Como temos participantes de primeira viagem, explicarei também alguns dos conceitos básicos. Peço a compreensão dos nossos caçadores veteranos. As fendas de corrosão são atualmente classificadas como nível 1, 2 e 3. E sem classificação. Quanto mais próxima uma fenda estiver do nível 1, mais perigosa ela se torna. Além disso, a primeira fenda a aparecer em uma área específica é designada como alfa. No momento, a fenda de corrosão alfa na ilha Jaidong está localizada em uma igreja na parte norte de Inseri. Embora permaneça sem classificação, dada a natureza imprevisível da escalada das fendas, aconselhamos veementemente que não se aproximem dela. A missão de vocês é patrulhar o Innari e o lado leste da ilha Jaidong, e identificar quaisquer novas fendas de corrosão, e eliminá-las caso apareçam. Uma voz insatisfeita imediatamente se ergueu de dentro da equipe. Você está mandando um novato numa missão de limpeza de fendas? É sério isso? O membro da equipe ignorou completamente a reclamação e levou a equipe direto para a zona de operação. Chegando lá, Ukan ouviu as pessoas alertando sobre o quão perigosa a área era, mesmo à distância. Elas diziam que podiam sentir uma energia de arrepiar os ossos, como se o sangue estivesse prestes a congelar. Para Ukan, tudo aquilo parecia um exagero. Ansem tocou levemente a coxa de Ukan com as costas de sua lâmina, sinalizando para que ele se movesse. As operações haviam começado oficialmente. O membro da equipe gritou: as condições na ilha estão sendo transmitidas em tempo real para a sala de controle na costa. Se precisarem de assistência, entrei em contato com eles imediatamente. Caçadores, desejo a todos boa sorte. Após chegarem à área designada, o grupo começou a se organizar e a discutir um plano de ação. A missão exigia a exploração de 2 regiões dentro de uma semana. Justo quando a discussão estava ganhando força, a voz de Ukan interrompeu. Ele apontou para o mapa em seu celular. Eu sugiro montarmos uma base no Templo Vazio e operarmos a partir de lá. Várias pessoas reagiram com hostilidade aberta. Quem é você? Nunca te vi antes. É um novato. E por que o Templo Vazio? Não pense que o novato vai nos dar ordens. Ukan ignorou a explosão emocional e explicou seu raciocínio com calma. Do Templo Vazio, podemos ter uma visão da área de Unari, e as construções do templo ainda estão intactas. Podemos usá-las como alojamento. Isso é lógica de campo básica. Nenhum de vocês pensou nisso. O que Ukan não esperava era que sua sugestão os irritaria completamente. Tem vários outros lugares por perto onde podemos ficar. E se formos cercados depois de subir a montanha? Ukan soltou uma risada fria. Não estamos lutando contra dezenas de milhares de inimigos. Como exatamente vocês esperam ser cercados lá em cima? A sua réplica só os deixou ainda mais irritados. De jeito nenhum vamos receber ordens de um caçador inexperiente. Ainda mais de um como você. Oquan percebeu que, não importava o mundo, sempre haveria pessoas que ignoravam a lógica básica. Então, ele tomou uma decisão clara no meio da discussão. Iriam se separar. Eles poderiam seguir o plano deles. E ele seguiria o dele. Oquan presumiu que apenas Anseonga viria com ele, mas para sua surpresa, uma terceira pessoa se juntou ao pequeno grupo. Ele olhou de soslaio para o homem ao seu lado. E sentiu que seu nível de mana era um pouco maior que o de Anseonga. Se Oquan se lembrava bem, o nome dele era Kim Min-jae. Curioso sobre o porquê de Kim Min-jae ter vindo junto, Oquan perguntou, e a resposta o fez dar uma risadinha. Kim Min-jae disse que ambos estavam provavelmente em sua primeira missão. E que ele estava preocupado que 2 novatos agindo sozinhos pudessem se meter em encrenca. Então ele veio junto para ficar de olho nas coisas.
Pelo menos havia uma pessoa confiável na equipe. Naquele exato momento, o olhar de Oquan se fixou à frente. Ele já tinha sentido que algo estava errado e, no instante seguinte, mudou de direção abruptamente. Enquanto os outros dois o encaravam, surpresos. Oquan levantou a mão esquerda, sinalizando para que parassem, e fez um gesto de silêncio. Avisando para não fazerem barulho e disse-lhes em voz baixa que iria verificar o outro lado. Kim Min-jae espiou à frente com cautela para avaliar a situação. O que ele viu o deixou sem fôlego, dezenas de monstros corriam pela floresta. O número era esmagador, cerca de 50 no total. Ele sugeriu fazer um desvio. E evitar um confronto direto. Oquan levantou a mão para acalmá-lo. Não entre em pânico, ele disse. Qual é a sua habilidade única? Kim Min-jae hesitou em vez de responder imediatamente, o que fez a expressão de Oquan ficar mais séria. Ele estava mesmo planejando lutar contra eles de frente. Aquela hesitação fez Oquan ficar sério. Caçadores lutando contra criaturas corrompidas era algo natural. Vou perguntar de novo, ele disse com firmeza. Qual é, exatamente, a sua habilidade única? Oquan logo descobriu que o atributo de Kim Min-jae era fogo. E que sua habilidade de maior confiança era a bola de fogo. Bom, disse Oquan. Então espere pelo meu sinal e lance o primeiro ataque. Kim Min-jae congelou. Ele não esperava que Oquan ordenasse um ataque de forma tão decisiva. Por um momento, ele não conseguiu acompanhar a linha de raciocínio de Oquan. Antes que Kim Min-jae pudesse processar completamente a ideia de Oquan, An Seong-a se manifestou. Se o Kim Min-jae vai cuidar do ataque, então o que eu devo fazer? Kim Min-jae tentou impedi-los. Enfrentar 50 inimigos com apenas 3 pessoas parecia imprudente. Especialmente quando eles supostamente estavam em sua primeira missão. Deveríamos nos reagrupar enquanto ainda podemos contatar os outros caçadores. Oquan balançou a cabeça. Não havia tempo. Levaria tempo demais para os outros chegarem à posição deles. A situação deles era diferente. O grupo de Oquan partiu diretamente do templo oásio enquanto o resto dos caçadores ainda vasculhava a costa em busca de outras possíveis fendas. Além disso, usar o rádio às cegas não era uma boa ideia. Não havia garantia de que algum caçador que recebesse o sinal chegaria a tempo. Pior ainda, se os monstros se espalhassem enquanto esperavam, eles poderiam se tornar uma ameaça para outras equipes. Assim que ele se acalmou, Kim Min-jae analisou o raciocínio de Oquan e percebeu que fazia todo o sentido. Mesmo que houvesse caçadores por perto, não havia garantia de que eles viriam correndo imediatamente. Especialmente depois do conflito anterior. Isso significava que apenas os 3 poderiam lidar com os monstros. Nessas condições desfavoráveis, um ataque surpresa era a melhor opção, tornando a bola de fogo de Kim Min-jae absolutamente crucial. Oquan não perdeu tempo com explicações desnecessárias. E foi direto ao plano. Kim Min-jae, acerta o centro com a bola de fogo. Eu vou bloquear os 2 flancos e impedi-los de escapar. Ao ouvir a tarefa, Kim Min-jae ficou atordoado. O plano era tão preciso que parecia que Oquan já tinha previsto todos os resultados possíveis. Por um momento, Kim Min-jae se perguntou que tipo de pessoa Oquan realmente era. Ele parecia um líder forjado em incontáveis batalhas. Eles esperaram pacientemente pelo momento certo. Logo avistando um grande grupo de monstros se aglomerando. Esse foi o sinal. Kim Min-jae lançou a bola de fogo sem hesitar. No instante seguinte, antes que os monstros pudessem reagir, uma enorme explosão de chamas os atingiu em cheio. O poder da bola de fogo era avassalador, reduzindo vários monstros a cinzas num piscar de olhos. Ainda assim, Kim Min-jae precisava de tempo para preparar outro feitiço. Durante essa janela, Oquan seguraria a linha de frente e bloquearia todos os ataques recebidos. Kim Min-jae juntou as mãos perto da testa, comprimindo e canalizando mana continuamente. No momento seguinte, Oquan avançou, sua velocidade quase impossível de acompanhar. A intenção assassina encheu seus olhos. Sua única prioridade agora era manter os monstros no lugar e dar a Kim Min-jae o tempo necessário para conjurar novamente. Com uma única explosão de velocidade e um golpe amplo, Oquan derrubou vários monstros da fenda. Para maximizar a eficiência, uma divisão adequada de funções era essencial. Seu trabalho agora era ganhar tempo para seus companheiros de equipe, até que a próxima bola de fogo estivesse pronta. Naquele momento, uma criatura avançou direto para ele. Oquan ignorou o ataque completamente.
Ele girou sua lança em um arco amplo, derrubando vários outros monstros de uma só vez. Não havia como ele deixar nenhum deles se aproximar de Kim Min-jae. Mesmo assim, segurar a linha de frente sozinho não seria suficiente para sempre. Ele precisava do apoio de Yan Senga. Ukan falou. Sua vez. No instante seguinte. Um corte rápido e estridente ecoou ao seu lado. Com um único golpe. Yan Senga despedaçou os corpos de 3 goblins. Ela suspirou fundo e disse que o trabalho estava feito, por enquanto, o resto era com Kim Min-jae. Quase ao mesmo tempo. Sua voz se dissipou e uma onda de energia flamejante irrompeu. A bola de fogo de Kim Min-jae estava pronta. Ukan rapidamente sinalizou para ele esperar. Espere. Ataque só depois que eu sair. Ser atingido por isso seria um problemão. No momento em que Ukan abriu caminho, Kim Min-jae disparou a bola de fogo. A massa em chamas avançou como uma fera desgovernada, indo direto na direção dos monstros. Uma explosão estrondosa irrompeu onde Ukan estava parado momentos antes. Ele já tinha saltado para longe antes do impacto. Logo em seguida, Ukan firmou o aperto em sua lança. No caos que se seguiu à explosão, 2 monstros tentaram fugir. Mas Ukan não ia deixá-los escapar. Momentos depois, a fumaça na floresta lentamente começou a se dissipar. Ukan cravou sua lança com força no chão. A emboscada foi um sucesso completo. Todos os monstros foram eliminados. Embora a luta tivesse exigido muito dos 3. Ukan estava prestes a elogiar o trabalho em equipe deles quando de repente sentiu algo estranho atrás de si. Ao se virar, ele viu Kim Min-jae apontando uma pistola direto para sua cabeça. Sua expressão era tensa e focada. Então, Kim Min-jae abriu um sorriso. Se importa de sair da frente? Você está bloqueando meu alvo. Ukan ficou sem palavras. Ele pensou que, no instante seguinte, Kim Min-jae atiraria nele. Kim Min-jae apertou o gatilho 2 vezes. Os tiros atingiram o monstro, que caiu na mesma hora. Eles estavam implantando microchips nos corpos dos monstros. Assim que a missão terminasse e a área fosse declarada segura, os recuperadores contratados viriam para recolhê-los. Os recuperadores eram especializados em extrair subprodutos utilizáveis diretamente das carcaças. Depois que os chips fossem implantados, esses negociantes cuidariam dos corpos. Assim que a missão fosse concluída, coletando qualquer coisa de valor em potencial, os itens seriam então avaliados, vendidos e os lucros distribuídos. Os negociantes ficavam com sua comissão contratual, enquanto o restante ia para as famílias dos caçadores caídos. Ukan perguntou se aqueles negociantes eram confiáveis. Kim Min-jae garantiu que era seguro, desde que um recuperador confiável fosse escolhido e um contrato fosse assinado com antecedência. Enquanto eles conversavam, um monstro estava escondido entre as árvores, observando Ukan atentamente. No instante seguinte, ele lançou um ataque surpresa, arremessando fragmentos de pedra pelo chão. Ukan reagiu, agarrando Kim Min-jae instantaneamente e o puxando para fora da zona de impacto. Caso contrário, ambos teriam-se ferido gravemente. Assim que alcançaram uma distância segura, Ukan jogou Kim Min-jae para o lado e se virou para encarar a criatura Model. Kim Min-jae sentiu uma onda de frustração. Eles tinham acabado de aniquilar um grupo inteiro de monstros, e agora outro aparecia. O monstro soltou uma risada arrepiante, abrindo a boca para revelar fileiras de presas grotescas. A expressão de Ukan endureceu, aquele era claramente o líder dos monstros de antes. Com um rugido penetrante, o uivo da criatura ecoou pela floresta. Ninguém sabia dizer se estava chamando reforços. Ukan praguejou baixinho. Se ia lutar de qualquer jeito, porque não atacou junto com seus lacaios antes? Desafiar os 3 sozinho era nada menos que suicídio. O líder morcego soltou uma aguda e estridente risada. Ukan podia sentir a mana emanando dele. Aquilo estava em um nível completamente diferente dos monstros inferiores. Ukan gritou para seus companheiros recuarem, ordenando que não interferissem. Ele cuidaria disso sozinho. O poder da criatura era avassalador. Se ela os alcançasse, nenhum deles escaparia. Os 2 congelaram. Normalmente, um monstro como este exigiria que os 3 lutassem juntos. Ukan os interrompeu bruscamente. Vou dizer só uma vez. Recuem agora. Não me façam repetir.
A menos que queiram voltar para casa com as cabeças separadas dos corpos. As palavras os deixaram atordoados. Que jeito aterrorizante de dizer aquilo. Ken brandiu sua lança e disse a eles novamente para saírem imediatamente. Lutar sozinho o permitiria liberar toda a sua força sem restrições. Ele rugiu. Pode vir, seu maldito líder morcego. Em instantes, Ken colidiu de frente com o líder morcego. Anseunga instintivamente se moveu para ajudar, mas Kim Min-jae impediu. Agora não é a hora. Nós só o atrapalharíamos. E, apesar das aparências, Ken não estava de fato sendo sobrepujado. Nenhum dos ataques do líder morcego o atingiu. Nenhuma vez sequer. Eles nem sequer roçaram a beirada das roupas de Ken. Anseunga também percebeu outra coisa. A velocidade e a percepção de Ken eram aterrorizantes. Se fosse ela lutando, duvidava que conseguiria desviar daqueles ataques. Com um giro de cintura, Ken escapou de outro golpe do líder. Mesmo enquanto se esquivava, ele contra-atacava. Por onde sua lança passava, a escuridão o seguia. Conforme as chamas negras continuavam a se acumular, os movimentos do líder morcego ficavam cada vez mais lentos. Embora parecesse uma luta acirrada, a verdade era que Ken estava apenas brincando com a criatura. Anseunga ficou parada, congelada em choque. Ken era mesmo um caçador novato como ela. Ele parecia muito mais um veterano, endurecido por inúmeras batalhas. Ao mesmo tempo, o líder dos monstros lançou outro ataque em Ken. Ken deu uma risadinha. Perfeito. Vamos ver se você sequer merece que eu lute a sério. No instante seguinte, seu corpo deslizou rente ao chão enquanto ele recuava, criando distância. Então, ele arremessou sua lança direto para o ar. Anseungal ficou chocado. Jogar sua arma para o céu num momento como este, em que ele estava pensando. E de cima. A lança começou a cair enquanto o monstro continuava seu avanço em direção a Ken. Kim Mi já estava igualmente chocado. No momento mais perigoso, Ken parecia ter se livrado de sua arma. Em uma fração de segundo, o monstro encurtou a distância. Ken não entrou em pânico nem um pouco, ele simplesmente encarou o monstro, sem expressão. Com um baque surdo, a cabeça do monstro caiu na frente dele. A lança que ele havia jogado momentos antes foi seu golpe final, caindo de cima. Ela perfurou diretamente o pescoço do monstro. Mesmo com o pescoço empalado, a criatura ainda se debatia. Uma prova de sua vitalidade aterrorizante. Mas o resultado já estava decidido. Ken não lhe daria nenhuma chance de virar o jogo. Antes que os outros pudessem sequer reagir, ele arrancou a lança e a cravou repetidamente na cabeça do monstro, acabando com ele de vez. Kim Mi-jae ficou ali, incrédulo. Há poucos instantes, parecia que Ken estava sendo dominado. E agora o monstro estava morto. O que tinha acabado de acontecer? Ken virou-se para Kim Mi-jae e perguntou: é realmente normal que algo assim apareça aqui? Kim Mi-jae também tinha suas dúvidas. Para uma criatura que nem era uma verdadeira unidade do núcleo de corrupção. Se esta área fosse uma zona de corrupção, deveria ser classificada, no mínimo, como nível 3. As unidades de corrupção eram divididas em 4 níveis. E, de acordo com o briefing, a fenda de corrosão alfa na ilha da Ponte Leste estava listada como sem classificação. Isso deixava apenas uma explicação. A fenda de corrosão alfa já havia escalado para o nível 3. Isso precisava ser reportado imediatamente. Anseungal hesitou a princípio, mas Ken disse para ela pensar bem. Se não fosse nível 3, nada disso faria sentido. A expressão de Kim Mi-jae ficou sombria. A diferença entre sem classificação e nível 3 era enorme. Se isso fosse verdade, muito poucos caçadores voltariam vivos. Esta ilha era muito mais perigosa do que o esperado. E a situação precisava ser reportada a um nível superior imediatamente. Kim Mi-jae sugeriu que eles deveriam resgatar os outros caçadores primeiro. Com a força de Ken, até mesmo uma zona de nível 3 poderia ser administrável. Ken rejeitou a ideia de imediato. Ele não poderia encontrar e salvar todos os caçadores que ainda operavam na ilha. Ele também tinha limites, disse-lhes firmemente. Que a missão deles não era resgatar caçadores em perigo, mas identificar e eliminar quaisquer fendas de corrosão adicionais. Neste tipo de trabalho, as baixas eram inevitáveis.
Anseonga então fez uma pergunta a ele: se você estivesse naquela situação, o que você acha que sentiria se fosse você a pessoa em perigo? Ela disse: você não se sentiria injustiçado, com raiva e desesperado para ser salvo. A expressão de Ukan se fechou completamente. Vocês estão tentando salvá-los. Com uma mentalidade de quem já aceitou a morte, ele não estava descartando as emoções humanas. Ele estava falando sobre resultados. Se querem ir salvá-los, não vou impedi-los. Apenas não me forcem a fazer essa escolha. Ukan disse a eles friamente para abandonarem essa mentalidade ingênua de Salvador. Havia mortes neste mundo que simplesmente não podiam ser evitadas. Ao encarar um fim como esse, não importava quais emoções ele sentisse. Ele o aceitaria com a determinação de morrer. Se tentar salvar um punhado de caçadores causasse o agravamento da fenda de corrosão e levasse a ainda mais mortes nesta ilha, isso sim seria o verdadeiro pecado. Em situações desesperadoras, a hesitação era a coisa mais perigosa de todas. Se eles continuassem com essa mentalidade emotiva em suas missões, não sobreviveriam por muito tempo neste mundo. Ao cair da noite, o grupo encontrou um lugar para descansar, instalando-se em uma casa abandonada como seu abrigo temporário. O prédio estava completamente vazio, sem sinais de que quaisquer criaturas corrompidas tivessem passado por ali. Kim Min-jae verificou a área minuciosamente e não encontrou nada de incomum, além da iluminação fraca. Graças àquelas luzes, eles ainda podiam rastrear aproximadamente as posições de outros caçadores, mas, da perspectiva de Ukan, as luzes também expunham a própria localização deles, tornando a situação inerentemente perigosa. Se estivessem lidando com inimigos menores, esse risco era administrável. Mas se algo como o líder dos morcegos aparecesse, seria um problema sério. Ukan pegou seu celular e enviou um aviso para os outros caçadores. Aqui é o Esquadrão 8. Com base em encontros recentes, a fenda de corrosão alfa pode ter escalado para o nível 3. Acender luzes indiscriminadamente pode atrair alvos de alto risco. Por favor, evitem fazer isso, se possível. Uma vez que o núcleo de uma fenda de corrosão fosse destruído, todas as criaturas sustentadas por ela desapareceriam. Sem a fonte de energia, a própria zona corrompida entraria em colapso. Depois de pensar bem, Ukan achou a missão surpreendentemente direta. Não era nem de perto tão difícil quanto os outros fizeram parecer. Quando chegasse a hora certa, ele lidaria diretamente com a fenda de corrosão. Em pouco tempo, a noite se instalou por completo. Anseonga já estava dormindo. Kim Min-jae também havia adormecido. Ukan, silenciosamente, colocou um dispositivo de alarme ao lado deles. O equipamento dispararia se monstros se aproximassem, permitindo que ele saísse sem se preocupar. Já do lado de fora, Ukan moveu-se rapidamente pela floresta. Ele já havia confirmado a localização da fenda alfa durante a reunião de instrução. Esta operação noturna deveria ocorrer sem problemas. Naquele momento, Ukan sentiu que algo estava errado. Havia movimento à frente, na floresta. Ele parou abruptamente, com os olhos fixos à frente. Uma risada familiar e perturbadora ecoou por entre as árvores, Model. A expressão de Ukan ficou sombria. Ele sabia que as coisas estavam indo bem demais. Com certeza, algo estava errado. Sem hesitar, ele ativou suas chamas. Mas quando se virou para encarar a ameaça, ele percebeu que não era o monstro que esperava. A criatura diante dele era algo que ele nunca tinha visto antes. Seu corpo imenso se erguia sobre ele. Muito maior do que qualquer coisa com que o líder dos morcegos pudesse se comparar. Ao mesmo tempo, uma emergência explodiu na sede da Associação de Caçadores. Os sinais de vários membros do Esquadrão 5 desapareceram completamente, presumivelmente mortos. A gerência estava abalada. Pior ainda, mais relatórios de baixas de outros esquadrões começaram a chegar. Droga, que diabos está acontecendo naquela área? O oficial no comando correu para o centro de comunicação, solicitando reforços imediatos e emitindo um alerta de alta prioridade. Um pedido de socorro para todos os caçadores na área. Momentos depois, outro alerta chegou. Alguém se aproximava rapidamente do núcleo alfa da fenda de corrosão. O líder ordenou imediatamente que sua equipe contatasse aquele caçador e dissesse para ele parar imediatamente. O que quer que estivesse à frente era extremamente perigoso. Então, os dados de identidade chegaram e todos congelaram. O caçador indo em direção ao núcleo alfa era Ukan, do Esquadrão 8.
Isso significava que ele provavelmente foi o primeiro a localizar o núcleo da fenda de corrosão. O líder ordenou uma conexão imediata com o terminal de Ukan para confirmar seu status. Um núcleo de corrosão se intensificar no meio de uma operação nunca havia acontecido antes. No caos, Ukan foi o primeiro a detectar a anomalia e correr em direção ao núcleo. Ele precisava ser monitorado de perto. A transmissão conectou rapidamente. Na tela, Ukan estava em combate. Ou melhor, correndo para salvar a própria vida enquanto era implacavelmente perseguido por um monstro. A criatura era muito mais forte do que ele havia previsto. E sua velocidade era aterrorizante. Então, a voz de Ukan surgiu pelo canal da Associação de Caçadores. O monstro atrás dele era absurdamente poderoso. Estar vivo a essa altura era pura sorte. Enquanto corria, Ukan praguejou em voz alta. Não tinha gente designada para investigar este lugar. Como é que nenhum aviso foi dado? Quando eu voltar, vou enfiar esse núcleo de corrosão goela abaixo de cada um deles. O desabafo fez a equipe da sede dos caçadores trocar olhares constrangidos. No fim, decidiram silenciar o terminal dele. Confirmar que ele ainda estava vivo era o suficiente. Ukan conhecia seus limites. Em seu estado atual, matar aquele monstro diretamente com força bruta era impossível. Sua única opção era desgastá-lo lentamente e finalizá-lo com um golpe de lança decisivo. Mas a criatura à sua frente desafiava completamente as expectativas. Não mostrava sinal algum de colapso. Durante a luta de dia com o líder dos morcegos, Ukan havia drenado uma quantidade excessiva de mana da Ilha do Dragão Jiao, enfraquecendo gravemente aquele inimigo. Isso significava que ele não podia sair da ilha agora. Ele precisava encontrar um lugar para reabastecer sua mana, e rápido. Nesse momento, seu olhar se aguçou. Ele encontrou exatamente o que procurava bem à sua frente. Um buraco escuro como breu se abriu no chão, como um abismo sem fundo. Sem hesitar, Ukan saltou direto para dentro. Enquanto caía, ele até se virou. E provocou a criatura gigantesca atrás dele, dizendo para ela se apressar, pois havia algo que ele queria verificar. Ao mesmo tempo, o sinal de Ukan desapareceu abruptamente dos monitores do QG dos caçadores. A razão era simples. Ele havia entrado no núcleo de corrosão alfa. Quando o relatório chegou, o rosto do líder empalideceu. Isso era ruim, muito ruim. Ao entrar no núcleo, Ukan percebeu que estava muito mais limpo do que ele esperava. Quase não havia corrosão visível se espalhando. Ele franziu a testa. De acordo com os dados anteriores, até mesmo núcleos de corrosão de nível 5 e nível 3 não se espalhavam tão rápido. Então, quão extremos deveriam ser os de nível 1 e 2? Momentos depois, Ukan desfez a fronteira da fenda de corrosão. O que o esperava a seguir era a verdadeira ameaça, o verdadeiro peso pesado. Ele não era do tipo que fica obcecado por uma luta, mas se algo continuasse a provocá-lo, sua paciência se esgotaria. Lentamente, Ukan apertou o cabo de sua arma. Uma das maiores falhas da chama do paradoxo era a sua propagação incontrolável. Ela afetava todos os seres vivos, exceto o próprio Ukan, incluindo seus aliados. Era isso que tornava a chama do paradoxo tão aterrorizante e fundamentalmente perigosa. No momento em que excedia o nível que ele podia controlar, ele não tinha outra escolha a não ser parar de usá-la. Essa limitação era inevitável. Nesse instante, um monstro apareceu à sua frente. Ukan avançou com sua lança sem hesitar. A criatura soltou um único guincho antes de ficar completamente imóvel. Ukan deu uma risadinha. Trabalho feito. Ele então começou a puxar ativamente a mana do ar ao redor, guiando-a para seu corpo. Ele a comprimiu e a armazenou. A mana percorreu cada canto de seu corpo, alargando e reforçando seus canais. Ukan exalou profundamente. Traços tênues de energia demoníaca escaparam com sua respiração. O resultado foi surpreendente. Muito além do que ele havia antecipado. Então, rachaduras começaram a se formar no céu. Ukan olhou para cima, totalmente impassível. Parece que tem mais vindo aí. Logo depois, vários monstros idênticos aos anteriores emergiram da fenda. Infelizmente para eles, era tarde demais. O corpo de Ukan já havia completado seu aprimoramento. Inimigos desse nível não representavam mais uma ameaça. 3 monstros avançaram direto para Ukan e, com um rápido movimento de sua lança, ele zombou: vocês realmente não têm cérebro. Ainda acham que números significam alguma coisa?
No instante seguinte, a mana que explodiu de Yukon despedaçou os monstros. Nenhum deles sequer chegou perto de suas roupas. Yukon estava várias vezes mais forte do que antes, mas comparado ao seu poder no outro mundo, ainda estava longe de ser o suficiente. Apenas 1% de sua força anterior. Naquele momento, uma sombra apareceu atrás de Yukon, lançando um ataque surpresa. Um arrepio percorreu seu corpo quando chegou tão perto. Quase no mesmo instante em que o ataque começou, Yukon já havia se afastado. A criatura tinha um corpo humanoide com a cabeça de um rato. Seu núcleo de corrosão estava claramente em um nível totalmente diferente. Em vez de medo, Yukon sentiu-se intrigado, imaginando quantos golpes em cadeia este nível poderia suportar. No segundo seguinte, Yukon avançou, sua lança girando com uma força avassaladora. Ele atacou uma vez. A criatura com cabeça de rato bloqueou o golpe de frente. Ela zombou dele, esse golpe foi lento demais. O que ela não percebeu foi que o golpe não estava em velocidade máxima, mas foi pesado o suficiente para rachar sua arma. Yukon fixou o olhar nela e disse calmamente: Lança da lua gêmea, primeiro golpe, perfurar. No instante seguinte, a criatura foi arremessada para trás por sua mana. Yukon aproveitou a vantagem imediatamente, atacando-a sem parar antes que ela pudesse entender o que havia acontecido. A lança da lua gêmea era a técnica de Yukon. Cada ataque deixava uma trajetória azul que repetia perfeitamente o primeiro golpe 4 vezes adicionais. Se Yukon simplesmente seguisse as trajetórias para atacar, isso não passaria de uma técnica básica, conectando 4 golpes confirmados. Mas seu ataque real era completamente diferente daqueles golpes acumulados. Suas trajetórias azuis podiam atacar por conta própria, transformando-se em algo como bumerangues gêmeos demoníacos que eram quase impossíveis de desviar. Contra este tipo de combo de ataque atrasado, Yukon não via nenhuma carta na manga escondida que a criatura com cabeça de rato pudesse usar para virar o jogo. Logo, o monstro com cabeça de rato foi atingido novamente assim que expôs uma abertura. Yukon poderia finalizá-lo instantaneamente. Agora era hora de acabar com tudo. No segundo seguinte, Yukon desferiu uma barragem implacável de ataques. Cada golpe ecoava 4 vezes em sucessão, levando o corpo da criatura à beira do colapso. Em pouco tempo, até sua cabeça foi reduzida à metade. No entanto, ela certamente não pensou que apenas isso significava o fim. Justo quando Yukon se preparava para continuar seu ataque, uma caixa apareceu de repente em sua mão. Ele a abriu lentamente. No momento em que viu o que havia dentro, Yukon congelou completamente. Enquanto isso, o QG dos caçadores havia mergulhado no caos, enquanto fendas de corrosão se espalhavam para fora do centro da ponte. Da ilha leste, os sinais das equipes caíam um após o outro. Diante dessa cena, o líder estava sem saber o que fazer. Os acontecimentos saíram muito além das suas expectativas. O desespero encheu os seus olhos. Seria este realmente o fim, sem o milagre? Tudo o que podiam fazer era ficar a ver os caçadores serem aniquilados. Foi então que um subordinado gritou: Senhor, precisa de ver isto? Continuou ele, com urgência. Acabou de chegar uma mensagem de um caçador de dentro da região do núcleo alfa. O líder mudou imediatamente a transmissão para o ecrã principal, onde todos os canais exibiam a mensagem de Yukon. A mensagem confirmava que o sinal dos núcleos de corrosão tinha desaparecido, erradicado, e que todas as entidades de corrosão encontradas pelos caçadores tinham desaparecido. Ao ver isto, o líder mal podia acreditar. Ele estava a testemunhar o milagre com os seus próprios olhos. Depois de enviar a mensagem, Yukon soltou um longo suspiro. Ele olhou para o céu, reparando em como ainda se viam tantas estrelas e, mais importante, como o ar parecia fresco. Muito melhor do que no outro mundo. O tempo retrocede 2 minutos. Enquanto uma onda massiva de monstros saía da fenda, naquele instante, Ansania lutava lado a lado com os seus companheiros, o seu corpo já coberto de feridas. Até o seu aperto de mão estava a falhar. Ela mal conseguia segurar a sua lâmina. Então, do nada, uma onda de determinação tomou conta dela. Ela apoiou o braço direito contra o corpo e forçou os dedos a apertarem a espada. Os seus olhos fixaram-se nos monstros à sua frente. O número deles agora excedia em muitos do período do dia. E, mais importante, eles não tinham encontrado Yukon depois de ele despertar. Por trás dela, Kim Mi-jae chamou:
Senhorita Anne. Acha que ainda conseguimos sair daqui vivos? Estou a começar a entrar em pânico. E não era um medo irracional. Mesmo à sua frente, havia uma massa densa de monstros. Suficientes para os esmagar até à morte se atacassem todos juntos. Ansania lançou um olhar para trás, para Kim Min-jae. Era claro que ele já estava no seu limite. Ela não sabia se iriam sobreviver, nem por quanto mais tempo ela própria aguentaria. Mas ela não podia, de forma alguma, cair ali. No segundo seguinte, um monstro grotesco avançou diretamente para Ansania. O seu olhar aguçou-se instantaneamente. Ela inclinou ligeiramente o corpo e a energia de relâmpago na sua mão explodiu numa onda violenta. Só então ela percebeu que as suas pernas estavam completamente dormentes. Ela nem sequer sabia quando tinha começado. Pior ainda, 3 monstros já se aproximavam pela frente. Kim Min já estava desesperado, mas não tinha mais forças para ajudar. Um dos monstros estava prestes a cravar os dentes em Ansania. Incapaz de suportar o que vinha a seguir, Kim Min já fechou os olhos com força. 5 segundos se passaram, mas o grito que ele esperava nunca veio. Quando abriram os olhos novamente, depararam-se com uma cena chocante. Todos os monstros à sua frente tinham desaparecido, model. Reduzido a cinzas levadas pelo vento. No dia seguinte, quem pudesse deveria se reagrupar com eles no ponto de encontro dos caçadores, na ilha da Ponte Leste. No momento em que ele viu a cena, sua expressão se fechou. Havia tantas pessoas feridas. A fenda de corrosão havia atingido a Gamblerzik enquanto ele estava fora. Vendo Ukan chegar, os outros o encararam, incrédulos. Você realmente limpou uma fenda de corrosão de nível 3 sozinho. Contudo, ao olharem para o seu porte-esguio, por mais que o analisassem, ele não parecia alguém capaz de realizar tal feito. Sozinho, Ukan andou um pouco mais para a frente e logo avistou os membros do 8º Esquadrão. Kim Min já estava genuinamente atonito. Ele nunca imaginou que Ukan tivesse realmente dado conta da fenda sozinho. Este, por sua vez, soltou uma risada fria. Não foi bem uma decisão consciente, foi mais o corpo agindo antes que a mente pudesse processar. Tudo o que ele fez foi apenas para proteger seus companheiros caçadores. Já que as coisas correram tão bem, ele pensou que era hora de assumir o papel de bom moço e se livrar da imagem de vilão que tinha antes. Nesse exato momento, alguém o chamou por trás, apresentando-se como Park Yong-kai, um gerente de filial da empresa de operações da Coreia. Ukan olhou para ele e perguntou secamente: Então, foi você que me mandou para cá? Park Yong-kai pediu que ele o acompanhasse, explicando que o prefeito queria conhecê-lo. Ukan já tinha perdido a conta de quantas vezes fora convocado dessa forma, sempre recebendo ordens. Parecia ser um hábito crônico daqueles velhotes. Pensando nisso, Ukan de repente se lembrou de algo importante. O contrato não mencionava recompensa alguma por eliminar uma ameaça de nível 3. Portanto, já que estava ali, era uma boa hora para negociar os valores. Depois que Ukan saiu do carro, outro homem se aproximou e tomou a iniciativa de cumprimentá-lo. O homem se apresentou como Lee Bit-jae, um coordenador responsável pelas negociações de parceria. Enquanto caminhavam, Lee explicou que o prefeito estava aguardando ansiosamente por esta reunião. E que ficou completamente perplexo quando o relatório da Ilha da Ponte Leste chegou de madrugada. O presidente ordenou que esta reunião fosse marcada imediatamente, cancelando todos os outros compromissos apenas para poder conversar direito com Ukan. Um novato destruindo uma origem de nível 3 por conta própria era algo que não acontecia desde a era dos caçadores veteranos da primeira geração. Ukan não esperava ouvir que alguém, num passado distante, já tinha conseguido a mesma proeza. Devia ser uma figura e tanto. Logo depois que Ukan chegou ao gabinete do prefeito, um homem um tanto corpulento apareceu à sua frente, sorrindo calorosamente. Bem-vindo. Meu nome é Park Ji-yoon, o prefeito desta cidade. Peço desculpas por chamá-lo em um dia tão sombrio. Ele então convidou Ukan para seu café particular, na esperança de que pudessem se sentar e conversar com calma. Sendo o prefeito de Incheon, a Ilha da Ponte Leste já era uma grande dor de cabeça para ele há muito tempo. Pois somente com a resolução do problema a verba seria aprovada. E as negociações com corporações e guildas de alto custo eram notoriamente difíceis. Ukan deu um gole em seu café, pensando que ele realmente queria arrancar uma boa grana do prefeito. Mas quando o prefeito soube que, no papel, Ukan ainda era classificado como um novato, ele na verdade pareceu bem orgulhoso. Aquela reação deixou Ukan genuinamente confuso.
Ele não conseguia entender como a situação tinha de repente tomado aquele rumo. Acontece que Incheon era uma das regiões centrais do país H. E graças à infraestrutura de classe mundial do aeroporto, enormes redes de logística passavam por lá diariamente. Além disso, a iniciativa da Zona Econômica Livre tinha transformado lugares como Songdo e Xangai em centros internacionais, atraindo tantos investidores estrangeiros que a escolha se tornara difícil. Com um capital enorme circulando pela área metropolitana de Incheon e mercadorias transportadas pelo aeroporto, tudo indicava que o caminho de Yukan como caçador seria extraordinariamente tranquilo. Quase como se tivesse sido deliberadamente pavimentado para o sucesso. Nesse ponto, Yukan o interrompeu. Querendo esclarecer uma coisa primeiro, se você está oferecendo apoio nessa escala, suponho que queira algo em troca. Por exemplo, ajudar um prefeito cujos índices de popularidade estão caindo a garantir uma reeleição bem-sucedida. O prefeito pigarreou e deu um sorriso irônico. Você está mesmo bem informado. Hoje em dia, com os smartphones, nada fica escondido. Yukan tinha pesquisado na internet. O mandato do prefeito terminaria no início do ano que vem, a julgar pela situação atual. O consenso geral era de que suas chances de reeleição eram mínimas. Uma gota de suor brotou na têmpora do presidente. Você é bem direto, disse ele, mas durante esse processo, a aprovação da prefeitura de Incheon não seria necessária. Ao contrário dos anúncios públicos. Como um novato, Yukan de fato precisava da permissão do prefeito para entrar, e se a situação fosse bem conduzida, o prefeito poderia facilmente se promover como aquele que descobriu um caçador genial, inserindo Yukan em sua própria narrativa. E até mesmo levando o crédito pela conquista. O prefeito continuou a explicar que, graças à infraestrutura que havia mencionado antes, ele mantinha laços estreitos com muitas empresas nacionais e internacionais, apoiando a mão em um pacote de café sobre a mesa. Ele deu um exemplo. O contrato de patrocínio desta marca estava prestes a expirar. E o rosto de Yukan poderia facilmente ser estampado na embalagem. E essa estava longe de ser a única oportunidade em jogo naquele momento. Yukan o interrompeu, seu tom calmo, mas cortante. Eu devo parecer bem insignificante para o senhor. Não é? A expressão do prefeito ficou tensa na hora, visivelmente pego de surpresa. Yukan vinha acompanhando o noticiário ultimamente, e este mundo parecia desesperado por um novo rosto. Alguém que pudesse dissipar o clima sombrio que pairava sobre ele. Seu olhar endureceu enquanto ele continuava. O senhor vive dizendo que pode me dar tudo. Mas isso são coisas que eu conquistaria por conta própria de qualquer maneira. Não lhe parece injusto? O prefeito ofereceu propostas adicionais. Como designar seletivamente apenas missões seguras e bem pagas. Mas para Yukan, a ideia era totalmente entediante. Ele acenou com a mão em desdém e se preparou para sair, pedindo ao prefeito que transmitisse seus parabéns à atual modelo da marca de café. Afinal, graças à recusa de Yukan, aquela modelo poderia continuar representando a marca. Enquanto isso, debaixo de uma ponta em outro lugar, dois homens estavam nas sombras. Um deles falou baixinho, parece que a ponte. O experimento da Ilha Leste falhou. O homem ajoelhado no chão só conseguia pedir desculpas repetidamente. Embora tenha acrescentado que havia pelo menos uma boa notícia. Ao ouvir as palavras, boa notícia, o homem em pé demonstrou interesse imediatamente. A tal, boa notícia, era um vídeo preservado pela associação do exame de qualificação de caçadores, mostrando claramente quem conseguia usar a chama do paradoxo. Assistindo à gravação, o homem sorriu lentamente. Aquele novato realmente deixou uma forte impressão.